Então, gente, resolvi disponibilizar para vocês, né, para ficar aí mais acessível para todo mundo. Vou disponibilizar esse PDF, tá? Eu coloquei junto tanto odontogênese e formação da face, só que eu vou abordar a primeira parte da odontogênese, depois a formação da face, tá? Antemão, só queria explicar uma coisinha aqui para vocês a respeito desses mapas mentais. É, Esse aqui, odontogênese, nem tanto, né? Porque ele tá bem explicativo, até porque não é muito extenso sobre odontogênese. Então, assim, é tudo um pouquinho intuitivo também. Eu tentei facilitar isso ao máximo através das figuras para vocês. Só que a parte da formação da face, em biologia, eu creio que vocês tenham tido só em uma aula, né? Então, assim, não se restringam, né, só a isso aqui. Então, assim, é bom vocês estarem com o livro aí próximo também, para tentar associar de acordo com o que está dito aqui, né? Vocês verem também a imagem para ficar mais fácil o entendimento. Então, assim, não se restringe, porque a formação da face é bem mais complexo do que isso. E eu tentei, claro, o máximo, simplificar para vocês, né, para conseguirem entender. Assim, foi baseado nas aulas que eu tive. Infelizmente, eu não acompanhei as aulas da Luana com vocês, mas eu acho também que ela não vai se fugir muito do que tá dito aqui, né? Que é a nossa área aí em relação à formação da mandíbula, maxila, palato, que eu acho que é coisas, né, que devem ser cobradas. Mas antes, a gente vai abordar primeiro sobre a odontogênese, né, que é uma pontinha e o começo da parte de histologia oral. E vocês vão ver que, né, tudo vai fazer muito sentido, né, quando a gente começa a imaginar a situação de fato acontecendo. Então, antemão também queria pedir desculpa sobre se tiver algum tipo de ruído, zoada. O meu escritório aqui é bem próximo à janela, então, vez ou outra zoada de moto, vai sobressair minha voz. Mas não vai ter como eu tirar dúvida de vocês por aqui, né? Porque é uma gravação. Mas vocês podem me mandar mensagem, tá? Alguma coisa não tenha ficado clara. Manda mensagem por aqui, pelo Instagram, não sei, tanto faz, por WhatsApp, melhor, né? Que vocês têm meu número aí. Mas fiquem à vontade, para perguntar qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida aí que tenha ficado. E é isso, tá? Então, vou começar a falar aqui de histologia oral, a parte de odontogênese, né? Que como eu iniciei aqui, nada mais é do que o processo de formação do dente. Então, o odontogênese vai estudar toda essa parte, né? Da parte da histologia, de como o nosso dente é formado, né? Ainda na vida intrauterina, esse processo começa, né? E finaliza aí até a infância, né? Quando a gente tem a erupção dos dentes permanentes, a erupção dos dentes descidos. Então, é um processo que começa na vida intrauterina e vai lá estar presente, né? A gente tem a formação primeiro dos dentes descidos, né? Por volta da quinta semana de vida intrauterina, e depois a gente tem a formação dos dentes permanentes, né? Lá por volta do primeiro ano de vida, a gente já começa a formação desses dentes, mas claro, né? Que vai erupcionar lá para a fase da infância, dos 8, 9 anos, né? Dependendo de cada dente. Vocês vão estudar isso no próximo período, né? Sobre a erupção dos dentes. Então, eu tenho aqui que o início de tudo, né? Tudo começa através da fusão do epitélio oral primitivo e as células ectomesenquimais, né? E isso lá na histologia, a formação da nossa boca ainda, das estruturas que futuramente vão formar o dente. Então, eu tenho o epitélio oral primitivo, juntamente com as células ectomesenquimais, e a interação dessas duas estruturas, né, que vocês vão ver assinalado aqui, vão formar o que a gente chama de bainha epitelial primária, vocês ouviram falar disso, né? O bando epitelial primária. Então, a fusão, a interação dessas duas estruturas vai formar essa bainha, né? Que essa bainha vai ser justamente a primitiva, né? Vai ser dela que vai partir tudo. Então, a partir dessa bainha epitelial primária aqui, eu tenho que ela vai se dividir, né? Vai dar origem à lâmina vestibular e à lâmina dentária, tá? A questão de saber mesmo, a lâmina vestibular ela vai dar origem ao sulco vestibular, que vai se desenvolver no fórnice do vestíbulo. O que não vai interessar pra gente por enquanto, o que de fato vai interessar pra gente é a lâmina dentária, tá? Que vem a partir dessa bainha e ela vai dar origem ao germe dental, que futuramente será o nosso dente aí. Então, primeiro, eu tenho a fusão aqui do epitélio oral primitivo junto com as células ectomesenquimais. A interação delas vão formar a bainha epitelial primária, né, ou banda epitelial primária, que é toda essa parte um pouco mais escura aqui. E aí, a partir dela, a gente tem a divisão em lâmina vestibular e dentária, e a dentária que vai interessar pra gente, né, porque essa lâmina dentária vai dar origem ao germe dental, que futuramente será o nosso dentinho aí, tá? Então, essa lâmina dentária,
em si, né, ela vai passar por diversos estágios, né, então essa origem que ela dá ao germe dental, ao dente, tudo isso aqui tem vários estágios acontecendo, tá? Então, essa aluna vai passar por diversos estágios embrionários até se formar o dente. E que estágios embrionários são esses? É justamente as fases, né, as fases aí de embriologia, histologia, que a gente tem várias fases acontecendo, desde a fase de botão, onde a gente tem a formação dos brotos, até a fase de raiz, né? Que vai ter aí a rizogênese, formação da raiz. Então, até aqui acho que ficou fácil. Primeiro de tudo, a gente tem a formação da banda epitelial, que vai se dividir lá no vestibular lâmina dentária, e a lâmina dentária vai passar por diversos processos embrionários até formar de fato o dente. Então, quais são esses processos embrionários que vai acontecer? Eu botei até aqui um macetezinho para vocês decorarem, né? A ordem desses processos, que é muito importante também. Então, a gente tem primeiro, né, a fase de botão, depois a fase de capuz, fase de campânula, fase de coroa e aqui a fase de raiz. Então, B3CR. Bem fácil, gente. E aí é bom, né, vocês saberem a ordem aqui, mas a gente vai falar com calma, né, sobre cada uma delas, o que que acontece. Aqui tá bem sintetizado, tá? Então é importante vocês prestarem atenção que eu vou falar também, porque vai ficar ainda mais claro para vocês. Então, por que que é fase de botão? Eu até coloquei aqui, né, para ficar intuitivo. De fato, vocês vão ver no próximo mapa que eu vou mostrar pra vocês, a imagem, né, histológica aí, a imagem no microscópio de cada um dessas fases. Mas a fase de botão em si, eu tenho a semelhança mesmo, né, esse germe vai ter uma semelhança a um botão, né, então um broto de flor também pode cair, sim, prova do nosso teve, inclusive, sobre isso, né, não tinha botão, mas tinha um broto. Então, memorizem isso, né? Essa semelhança a um botão ou um broto de flor, né? Vai ser um formato meio circular, são ver já já. E aí, eu tenho que o destaque dessa fase de botão, né, é a intensa divisão celular. Então, tem muita divisão celular, muita mitose acontecendo aqui, né? Intensas mitoses, eu coloquei um tópico. E é isso, essas mitoses, essa intensa diferenciação não, desculpa, divisão celular, serve justamente para que esse tecido comece a crescer, né? Então, tem a formação da lâmina dentária, a primeira fase dela é justamente o crescimento. Então, por isso que nessa primeira fase de botão, eu tenho muita mitose acontecendo, né? Muita divisão celular. E aí, o fim é para justamente esse, né? Para que esse tecido cresça, comece a se proliferar muito, né? Para ter condição de formar futuramente um dente. E aí é importante se lembrar, ó, vão ser formados 20 brotos. Então, esse processo, gente, esses processos aqui embriológicos, desde a fase de botão até a fase de raiz, vão acontecer simultaneamente nos 20 dentes, né? No caso, 20 dentes por quê? Porque primeiro vai ser os decíduos. Então, eu tenho a formação de 20 brotos acontecendo, né? Tanto na parte da maxila quanto na parte mandíbula. Então, eu tenho que vão ser formados 20 brotos, 10 na maxila e 10 na mandíbula, né? E assim, cada dente, né, começa aí a ser formado. E aí eu tenho que esses brotos, né, como a gente já disse, eles vão surgir a partir do crescimento desse epitélio oral primitivo, mais as células ectomesenquimais, né, que vão formar a bainha epitelial primária, vão se dividir nessas lâminas, a dentária em si vai formar o dente. Então, só para questão mesmo, né, do que a gente já repetiu, já que a gente já falou. E eu tenho que ao redor do broto, vocês vão ver, né, já já na imagem, que a gente tem uma parte um pouquinho mais condensada, uma parte mais escura, né, um pouco mais roxa, que vão ser as células ectomesenquimais, mais condensadas. Eu vou logo mostrar para não ficar uma coisa muito, né, destoada uma da outra. Opa, aqui, ó. Eu tenho aqui o epitélio oral primitivo, né, como eu disse, vai ser formado através da junção desse epitélio oral primitivo com as células ectomesenquimais, né, então eles surgem a partir desse crescimento aqui desse epitélio, mais as células ectomesenquimais, então, ó, percebe o formato dele como se assemelha a um botão, né? E aí eu tenho aqui que o botão é justamente essa região aqui, né? Que forma aí o botão. E aqui essas células um pouco mais condensadas, né? O que é ao redor toda a estrutura, são as células ectomesenquimais, né? Células um pouco mais rocheadas aí, que vão ser importantes mais tarde, né? Para diferenciação também em outras estruturas que a gente vai ver, principalmente na fase de capuz e de campânula, tá? Mas por enquanto é isso, né? Que essas células aqui, futuramente, elas vão se transformar lá na fase do capuz. E aí, de botão, eu acho que assim, o mais importante vocês se atentarem mesmo é em relação a intensas mitoses que acontece, tá? Então, assim, o que mais associa-se, né, essa fase de botão é essa intensa diferenciação celular.
Por quê? Porque eu preciso que esse meu tecido, a priori, cresça bastante. Então, eu tenho que ter bastante divisão aí dessas células, né? Para que eu consiga ter uma estrutura e permita futuramente formar um dente. Então, visto fase de botão, né? Posteriormente, a gente tem a fase de capuz. A fase de capuz eu também coloquei aqui, né, para vocês lembrarem. O germe dentário também apresenta o formato de um capuz, é semelhante a um capuz, né? E como é que esse capuz vai se, né, esse formato vai se apresentar a partir do formato do botão, né? Então, eu vou trazer aqui para a imagem de novo, para vocês verem. Ó, aqui na fase de capuz. Essa parte, deixa eu botar aqui. Essa parte dessa esfera aqui formada por esse broto, né? Esse espaço aqui formado pelo broto, ele começa a ficar sendo ocupado por algumas células ectomesenquimais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? E aí, eu tenho que essas células ectomesenquimais, elas vão acabar gerando uma resistência tanto da parte daqui quanto da parte daqui. Então, eu tenho que esse broto, né, esse germe, ele continua crescendo, tá? Continua em divisão celular ali, só que eu vou ter células ectomesenquimais aqui, na parte de dentro dele, tanto na parte de fora. Então, ele vai começar a crescer, crescer, crescer. Se eu tenho células aqui causando resistência e aqui também, ele vai começar a crescer para os lados, né? Porque se ele não pode crescer na espessura aqui, ele vai começar a contornar essas células ectomesenquimais, como se fosse esse processo aqui. Deixa eu ver um risquinho para vocês entenderem melhor. Ó, eu tenho células ectomesenquimais aqui e aqui, né? Aqui no botão. E aí elas meio que geram uma resistência no crescimento desse meu botão, que continua crescendo, né? Esse meu futuro germe dentário. Então, como elas geram uma resistência, elas vão continuar crescendo, né? Toda essa minha estrutura aqui. E aí essa resistência faz com que essas células, elas comecem a se proliferar, né? Pra cá, fazendo esse formato aqui, que vocês vão ver mais ou menos na fase de capuz, né? Então, opa... Então, eu tenho aqui, ó, graças à resistência células ectomesenquimais, tanto na parte, zoada aí, tanto na parte interna quanto na parte externa, né, que vai adquirindo aí esse formato, né, de capuz aí, graças a essa resistência. Então, ele vai crescendo para os lados. Então, ela vai englobando essas células ectomesenquimais aqui do centro, né, sendo resistente aqui essas aqui de fora e também as de dentro, e ela vai acabar se crescendo para os lados e englobando essa parte aqui mais interna, tá? E aí, eu tenho que a fase de capuz tem esse aspecto aqui, como eu disse, né? O formato de um capuz mesmo, semelhante a um capuz. Não tem como confundir, tá? Da de capuz com de botão. E aí, eu tenho, ó, que a divisão, coloquei aqui os tópicos, né? Eu tenho o desenvolvimento e crescimento das estruturas pro lado, né? Como eu disse, graças a essa resistência às células ectomesenquimais, tanto na parte de dentro do botão quanto na parte de fora. E eu tenho, né, que é possível identificar diversas estruturas. Então, o que é importante na fase de capuz? Vocês identificarem, assim, na nossa prova também teve uma questão sobre, né, que é a identificação de estruturas que formam aqui essa fase de capuz, que é muito característico, né, que eu vou trazer para vocês verem aqui. Ó, nessa fase de capuz, essa imagem aqui é muito característica de prova. E aí, provavelmente vai aparecer assim, né, os númerozinhos para vocês identificarem. E essa imagem aqui, claro, sem as respostas, né? E aí, quais estruturas eu consigo já visualizar na fase de capuz? Então, eu tenho aqui, essa partezinha é a lâmina dentária, né? Os resquícios da lâmina dentária lá, formado da bainha epitelial. E aí, eu tenho que ela meio que tá ligando aqui a toda essa estrutura, né? Aqui que vai partir todo o dente. Então, eu tenho a lâmina dentária aqui, né? Que é a parte aqui principal, meio que dando suporte para toda essa estrutura que vai se formar. Eu tenho aqui na parte mais externa, ó, nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, nessa parte mais externa aqui, eu tenho o epitélio externo. E nessa parte mais interna aqui, eu tenho o epitélio interno, tá? Aqui, entre o epitélio interno e o epitélio externo, eu tenho o retículo estrelado, que eu até botei uma imagem para vocês conseguirem visualizar melhor a divisão dessa estrutura, né? Mas aqui, ó, memorizem isso. Entre o epitélio interno e o epitélio externo, eu tenho um retículo estrelado. E próximo, abaixo do epitélio interno, eu tenho um estrato intermediário, tá? E aí, por fim, aqui nessa região, né, mais interna aqui desse meu germe, eu tenho a parte da papila dentária, que futuramente vai dar origem à dentina,
né, e a polpa. Então, epitélio interno, epitélio externo. Entre o epitélio interno e externo eu tenho o retículo estrelado. Mais próximo ao epitélio interno, bem baixo, né, ou acima aqui na figura, a gente tem o estrato intermediário. E aqui essa região também muito importante, que está contornando todo o meu germe dentário, é o folículo dentário. Assim, é até sugestivo pensar, né? Como ele tá contornando todo o meu dente, né, ao redor de toda essa minha estrutura aqui, futuramente esse folículo, inclusive, vai dar origem aí às estruturas do periodonto, né? Periodonto, pério, ao redor. Então, as estruturas ao redor do nosso dente. Então, desde aqui na fase de capuz, né, da parte da histologia, a gente já tem essa ligação, né? Folículo dentário ao redor do meu germe dental, ao redor desse futuro dente, futuramente dará origem a estruturas ao redor do dente também. Então, tenho aqui o folículo dentário e a papila dentária, né? Como eu já disse, que vai dar origem aí futuro à dentina e à polpa, tá? Então, essas são estruturas importantes. Então, vejam, revejam isso aqui, vejam em livro também, né? Outras figuras que possam apresentar o capuz, mas essas aqui é muito clássica, né? De aparecer e perguntar o nome das estruturas. Então, saibam disso, tá? E aí, fase de capuz é isso, então, botão, intensas mitoses, a gente tem que na de capuz, a gente tem desenvolvimento e crescimento para as laterais, e importante na fase de capuz vocês memorizarem as estruturas que já são visíveis nessa fase, tá? Gente, uma coisa importante que eu não comentei, né, sobre a parte da fase de capuz também, é que ela pode vir a comentar, né, sobre, assim, a priori a formação de algumas coisas. Então, eu já comentei algumas com vocês, tipo a papila dentária, que vai formar aí, no futuro, a dentina e a polpa, né, que é essa região aqui formada basicamente só por células, ó, tô na fase de campânula, que dá pra ver também com clareza, mas aqui da de capuz, tá? Voltando da de capuz. Essa parte da papila dentária, eu já disse, vai formar a parte da dentina em polpa, né? Mas também, assim como o periodonto, que eu falei, né? Toda a estrutura vai ser formada pelo folículo dentário, que é até sugestivo. Mas também uma coisa importante, né? É a junção dessas três estruturas aqui, ó. Do epitélio interno, do epitélio externo e do retículo estrelado, tá? E, consequentemente, do estado intermediário também. Mas, assim, principalmente, né? Assim, na literatura a gente tem que a junção dessa parte interna, do epitélio externo e do retículo estrelado vão formar o que a gente chama de órgão do esmalte. Esse órgão do esmalte, vocês vão ver lá na amelogênese, é o que vai futuramente formar o esmalte do nosso dente. Então, ó, recapitulando. Junção do epitélio interno, epitélio externo e retículo estrelado vai formar o órgão do esmalte, futuramente vai formar o esmalte. O folículo dentário vai formar aí a parte do periodonto ao redor do dente, as estruturas ao redor do dente. E a papila dentária vai formar, né, essas células ectomesenquimais que vão formar a dentina e a polpa. Bárbara? Certo. Agora vamos falar da fase de campânula, né? Na fase de campânula aí, eu tenho que o germe, ele se assemelha a um sino, a uma campainha. Isso também é muito comum de cair em prova, né? A gente teve uma questão também sobre isso, né? Por isso que eu fiz questão de colocar em cada uma, né? A associação das fases. Então, a de campânula ela aparece como se fosse um sino, uma campainha, vocês vão ver já também como parece, né? No microscópio. E aí, é bom vocês memorizarem também isso aqui, que é muito importante. Enquanto na fase de botão, lá, eu até grifei aqui, né? Eu tenho intensas mitoses acontecendo, né? Aqui na fase de campânula vai ser marcado principalmente pela intensa diferenciação celular, tá? Então, fase de campânula, sempre que tiver alguma questão sobre diferenciação celular, não tenham dúvidas, tá? Que o destaque é para a fase de campânula. Então, aqui, minhas células já cresceram, já estão começando a contornar o germe dental. E aqui começa a se diferenciar para de fato conseguir formar lá as estruturas que vão ser realmente formadas, né? Dentina, polpa, o esmalte. Então, aqui, fase de campânula, eu tenho um pontapé da diferenciação celular, tá? Também é conhecida como fase da morfodiferenciação, né? Justamente por essa intensa aí, né, divisão celular, divisão não, desculpa, diferenciação celular que tá acontecendo. Essas células começam a ser diferenciadas, mudar seu formato, posição do núcleo, né? A fim de conseguirem estar cada vez mais aptas de futuramente secretarem as estruturas que elas têm que secretar, né? No caso, o esmalte, dentina, enfim. E aí elas vão começar a se diferenciar cada vez mais para chegarem próximos aí
ao que a gente tem no nosso dente, tá? E aí, algumas coisas importantes que a gente tem aqui também. A formação da alça cervical, tá? Essa alça cervical, gente, vocês vão ver também na imagem já já, que ela é como se fosse a pontinha. Deixa eu até mostrar logo aqui. A alça cervical é como se fosse essa pontinha aqui, ó, na fase de Campânula, ó. Essa pontinha aqui, ela é formada, ó, lembra que na fase de Capula a gente não tinha ela tão desenvolvida ainda, que ela tava começando a crescer pros lados. Na de Campânula a gente já tem ela bem delineada, então essa pontinha aqui da estrutura, né, do sino, dessa campainha, é a alça cervical. Então a gente tem a formação dessa alça, formação dessa alça cervical. E para que ela vai ser importante? Tá? Ela vai ser formada antemão através da união do epitélio interno com o externo, tá? Então, ó, o epitélio interno, aqui já vou mostrar pra vocês as estruturas detalhadamente, mas já para explicar essa alça cervical, a gente vai ter a junção aqui do epitélio interno, ó, com o epitélio externo, e aí a junção, ó, percebe que tá bem aqui unindo, ó, o epitélio externo e o epitélio interno. Que coisa! Epitélio externo. Que eu risquei aqui. O epitélio externo e o epitélio interno. A união deles forma essa alça cervical. Inclusive, tinha uma questão na prova que dizia que a separação ou a divergência do epitélio interno e externo formava a alça cervical. Olha que maliciosa essa questão. Só que não, né? É a junção, a união, a fusão aqui dos dois epitélios que vai formar essa alça cervical. E ela vai ser importante, a gente vai ver lá na dentinogênese futuramente, que ela vai ser importante para a formação da dentina radicular, a dentina que forma a nossa raiz, né? Então, é bom a gente saber associar também a fase de Campânula a essa formação aí da alça cervical, que futuramente será importante para a formação da nossa dentina radicular, tá? A dentina presente na raiz. E aí eu também tenho, né, que a gente começa o comecinho, começa o começo. A gente tem o início do dobramento do epitélio interno, tá? Que vai ser importante também pra gente começar a ter uma ideia de coroa. Então, claro que isso aqui tá muito distante de se assemelhar a um dente. Meu Deus. Está muito distante de ser semelhante a um dente, mas já começa aí esse epitélio interno começar a se dobrar, né, para futuramente parecer um pouquinho com isso aqui. Então, a gente tem um começo do dobramento. Meu Jesus amado. Pronto. Aí a gente tem um começo desse dobramento do epitélio interno. Outra coisa também que a gente vai ter aqui importante na fase de Campânula, a parte do isolamento do germe dental. Por que que isso é importante? Porque começar a dividir, né, as estruturas aí. Então, aqui eu tenho o germe dental, ó. E aí eu começo que ele vai começar sendo isolado. Isso aqui vai crescendo cada vez mais nessa direção e vai isolando cada vez mais esse meu germe dental, tá? Então, também tenho isso de importante na fase de Campânula. E outra coisa importante também é a formação do extrato intermediário, tá? Eu mencionei com vocês aqui que já dava pra ver, né, ele nessa fase de capuz aqui, mas vocês vão ver no desenho, ó, nesse aqui, essa partezinha aqui, é só um desenho, gente, simplificado disso aqui, eu trouxe pra cá, tá? Então, ó, aqui, essa partezinha aqui é o extrato intermediário, tudo isso aqui, ó. Bem abaixo aqui do retículo estrelado e acima do epitélio interno. Então, a gente tem a formação em si desse extrato intermediário só na fase de Campânula, tá? Então, aqui eu tenho isolamento do germe dental, tenho também a formação desse extrato intermediário, tá? É bom também vocês associarem aí essa fase a isso. E aí, deixa eu ver o que é mais importante falar. Antes de falar sobre inversão de polaridade, né? Falei que tem isolamento. Nananã. Sim, nananã. Ok. Aí, sobre essa inversão de polaridade. Gente, isso aqui, inclusive, eu até gravei um vídeo pro Instagram sobre isso, né? Que é bem importante. Não vou adentrar, eu vou mandar o vídeo pra vocês, se vocês entenderem, né? Porque é realmente uma parte importante aí que eu teria que explicar. E como eu só citei aqui, né? Não vou adentrar muito nisso agora, mas eu vou disponibilizar o vídeo pra vocês verem. Antes de publicar, eu vou disponibilizar pra vocês logo. Pra vocês entenderem aí como esse processo é importante pra formação da amelogênese e dentinogênese. E esse processo ocorre na fase de Campânula.
é como se fosse uma consequência da diferenciação celular. Só para explicar, essa inversão de polaridade é como se fosse uma polarização do núcleo, né? Como eu disse, é uma consequência da diferenciação celular. Primeiro, para a formação das células do esmalte, por exemplo, né? Eu tenho aqui as células do epitélio interno do órgão do esmalte. Vocês vão ver na melogênese que tanto as células da dentina, com formar a dentina com as células, quanto as células da formação do esmalte, ambas, elas vêm de células primitivas. As células, os ameloblastos, por exemplo, que vão formar o esmalte, eles vêm da célula do epitélio interno do órgão do esmalte, né? O nome assim não é à toa. Então, as células que vão formar o esmalte vêm desse epitélio interno aqui. Lembra que eu falei que a junção dele com o externo e com o retículo vai formar o órgão do esmalte? Tá bem aqui, gente, ó. A junção disso aqui, do epitélio externo, do retículo estrelado e do epitélio interno, vai formar o órgão do esmalte, tá? Então, essas células do ameloblasto, por exemplo, vêm aqui da célula do epitélio interno do órgão do esmalte. Então, eu tenho aqui, ó, essas células do epitélio interno do órgão do esmalte, elas vão sofrer diferenciação celular, e vão se transformar nos pré-ameloblastos, ó, um pouco mais colunares, com o núcleo não tão centralizado. E aí, esses pré-ameloblastos vão se diferenciar nos odontoblastos, a louca, os ameloblastos. Então, eu tenho células do epitélio interno do órgão do esmalte. Aqui eu tenho os pré-ameloblastos e aqui eu tenho os ameloblastos. Essa inversão de polaridade corresponde justamente à mudança da posição do núcleo. Então, nessa célula mais primitiva, aqui eu tenho um núcleo bem centralizado e eu tenho minha célula bem cúbica. À medida que ela vai se diferenciando, ó, esses pré-ameloblastos são um pouco mais colunares e com o meu núcleo não tão mais centralizado, querendo ficar para um dos polos, né? E aqui os ameloblastos em si, eles são bem colunares, né? Bem mesmo assim. E o núcleo totalmente na periferia aqui, né? Bem próximo a um dos polos. Isso aqui não é à toa, tá? Até porque só os ameloblastos são capazes de produzir e secretar a matriz do esmalte, né? Então, aqui, nessa região aqui, vão ficar as vesículas secretoras de esmalte. Então, nada é à toa nesse mundo. Então, essa inversão de polaridade é justamente isso. Então, graças a essa polarização do núcleo, né? E graças também à diferenciação celular, eu tenho aí que essas células vão ser possíveis de produzir o esmalte e a dentina. Lembrando que isso aqui é do esmalte, tá? E o mesmo vai acontecer lá na dentinogênese, tá? Só que não vão ser essas células aqui agindo, óbvio, vão ser os odontoblastos. Que esses odontoblastos vão vir aí, a célula primitiva deles, ó. Vou logo mostrar aqui, ó. Aqui, essas células aqui vão produzir esmalte e essas aqui vão produzir dentina, tá? Então, como eu falei, aqui nessa imagem, nessa figurinha aqui, eu coloquei, essa figura aqui eu coloquei a gradação, né? A diferenciação de fato ocorrendo. Primeiro as células do epitélio interno, depois os pré-ameloblastos e por fim os ameloblastos. O mesmo que acontece aqui, gente, a diferenciação ocorre também aqui embaixo. Só que os odontoblastos, que vão formar a dentina, eles vêm lá das células ectomesenquimais. Lembra que eu falei da papila dentária, que vai formar a dentina e a polpa? Pois é, lá é repleto só de células ectomesenquimais. Então, essas células ectomesenquimais vão se diferenciar em pré-odontoblastos, assim como as células do epitélio interno se diferenciam em pré-ameloblasto. Aqui eu tenho que essas células vão se diferenciar em pré-odontoblasto. Percebe que o formato é diferente? Aqui ela está um pouco mais colunar também. E, por fim, em odontoblastos, esses capazes de produzir a dentina do manto. Entendeu? Como tudo faz total sentido? Enfim, falando demais por causa de campânula, né? Porque realmente ela é muito importante. Mas, no geral, se atentem a isso, né? Intensa o quê? Diferenciação celular. Enquanto aqui eu tenho muita divisão celular na fase de botão, aqui eu tenho alta diferenciação celular. E essas coisas que são importantes vocês lembrarem, né? Formação da alça cervical, começo do dobramento do epitélio interno para começar a isolar esse germe dental, formação do estrado intermediário, vai ficar bem mais visível nessa fase de campânula, e por fim a inversão de polaridade, que é um evento importantíssimo, né, para a formação do esmalte e da dentina. Gente, sobre a fase de coroa e de raiz, não há muito o que se dizer, né? Porque primeiro a gente já tem o germe bem com um tamanho propício para começar a se diferenciar, né? Porque eu já tive intensas divisões, já tive intensa diferenciação celular. Então aqui é mais
agora esse meu germe dental adquirindo o formato, né, de coroa, formando a raiz. Então, não tem muitos eventos acontecendo aqui nesses processos. Mas vamos lá falar. A fase de coroa, né, eu tenho que a estrutura já começa a adquirir o formato da coroa, né, como eu disse aqui, ó, a gente já tem tá longe de ser um dente, claro, né? Mas aqui a gente já começa a ver uma estruturinha do dente, né? Já tem aqui a parte de cima, né, se formando, que futuramente será esmalte, dentina, aqui da raiz. Então, imagina que isso aqui vai cada vez mais crescendo. Imagina, gente, tem a imaginação fértil de que isso aqui futuramente será um dente. Então, esse formato da coroa já começa a tá se apresentando, né? E aí também é importante, né, que eles sempre botam isso em livro, né, que a fase de coroa é uma continuação da fase de campânula. Então as diferenciações celulares continuam acontecendo, mas agora com foco do quê? De dar formato à coroa, tá? Nessa fase de coroa, eu tenho a amelogênese e dentinogênese já ocorrendo intensamente. Então, já tem os processos de da formação do esmalte da dentina já acontecendo, né, de forma aí significativa. Eu coloquei isso aqui também, que é importante, caiu na nossa prova também sobre isso, que a amelogênese, ela vai acontecendo, né, a formação do esmalte acontece de forma centrípeta, enquanto a dentinogênese, a formação da dentina, ocorre de forma centrífuga. O que de acho é isso. Ó, aqui eu tenho o esmalte formando, ó, bem aqui, ó, o esmalte formando, deixa eu riscar. Aqui eu tenho o esmalte formando e aqui a dentina, ó, o esmalte em branco e a dentina aqui em azulzinho. E as estruturas aqui adjacentes, né, contribuem para a formação dessas estruturas. Estruturas. Deu pra entender, né? E aí, o que eu quero dizer quando eu digo que a dentina, ela cresce, né? A dentinogênese acontece de forma centrífuga e o esmalte acontece de forma centrípeta. Vocês concordam comigo que a dentina, ela fica abaixo do esmalte, né? Então, não teria sentido a dentina crescer pra cá se ela vai ficar abaixo do esmalte. Então, esse negócio de crescimento centrípeto, de crescimento da formação centrípeta, né? Diz justamente ao quê? Centrípeta é lá da força centrípeta de física, né? Que a gente tem que o esmalte, ele cresce nesse sentido. Então, por exemplo, os amiloblastos que vão formar o esmalte, né? Eles vão crescendo, se proliferando, secretando matriz de esmalte nesse sentido. Então, o esmalte vai crescendo para cá. Então, eles depositam e vai indo para fora, né? Então, isso quer dizer uma força para fora aí que vai da forma que eles vão se formando, tá? Então, o esmalte, como é que ele cresce? Como se fosse para cima, né? Então, esses meus ameloblastos, eles vão depositando o esmalte aqui e eles vão crescendo para cima. Já os odontoblastos, lá, formadores da dentina, o que eles vão fazer? Eles estão aqui e eles vão começar a secretar essa dentina para dentro da estrutura, para que fique abaixo do esmalte, né? E que vá contornando ali, até porque a nossa raiz é formada de dentina radicular, né? Então, de mesmo modo que o esmalte ele cresce para fora, né? De forma centrípeta, cada vez mais externo, né? Longe da polpa, da papila dentária, eu tenho que a minha dentina lá cresce de forma centrífuga para o centro, né? Cada vez mais próximo, se aproximando da região da papila dentária, da polpa. Então, ver coisas do tipo, o esmalte cresce em direção à polpa, errado, tá? Ele cresce à medida que ele vai se afastando. Quanto mais ele vai sendo secretado aqui pelos amiloblastos, mais ele vai se afastando da papila dentária, da polpa. O contrário acontece com a dentina, tá? Quanto mais ela vai sendo depositada aqui, mais ela vai crescendo em direção à polpa. Então, isso quer dizer, quando eu menciono sobre crescimento, né? Sobre a formação lá, os processos de amelogênese e dentinogênese. Então, eu tenho que a amelogênese, eu tenho forma centrípeta, tá? Para fora, se distanciando da polpa. E a dentinogênese, eu tenho que o crescimento dela acontece de forma centrífuga, né? A formação de dentina vai se dando para o centro, né? Próximo aí cada vez mais da polpa. Certo. Então, de coroa é isso, né? Então, assim, tem o começo aí da formação do formato já adquirido da coroa e esse detalhe sobre o crescimento, né? Dos processos aí de dentinogênese e amelogênese, né? Como cada um se dá. E aí, por fim, eu tenho a fase da raiz, né? Que, como o nome sugere, eu tenho a produção. Olha aí, nossa amiga moto fazendo presença.
eu tenho a produção da raiz, tá? E esse negocinho aqui não existe, meu Deus. Isso aqui não existe. É só a continuação. Então, eu tenho a produção da raiz, tá? E como é que essa raiz vai ser produzida? Lembra da alça cervical que eu disse lá, né? Deixa eu trazer aqui pra imagem, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a minha alça cervical, antiga alça cervical. Essa minha alça cervical, ela vai crescer, 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 se desenvolver nesse sentido aqui. Né? Lembra que ela era isso aqui, como se fosse isso aqui? Ela vai crescendo nesse sentido, né? Sentido apical aí. Ó. E aí, essa minha alça cervical vai dar origem, né? Que eu nem coloquei aqui o nome da alça cervical, tá? Porque eu já botei a estrutura formada, que é o diafragma epitelial. Então, esse crescimento, desenvolvimento aí dessa alça cervical para o sentido apical aqui, ela vai dar origem que a gente chama de diafragma epitelial, tá? Só explicando como é que vai ser formada essa raiz, gente. E aí eu tenho esse diafragma epitelial formado. A partir desse diafragma epitelial, né? Eu tenho a transformação dele em bainha epitelial de Hershwig, não sei falar. E aí, essa bainha epitelial de Hershwig, ela vai ser responsável pela produção da dentina radicular. Como? As células dessa bainha, ela vai interagir com os odontoblastos presentes aqui na região radicular, né? E vão formar a dentina radicular, né? Que é a base aí da minha raiz. E aí eu tenho que essa bainha, depois que ela realiza sua função, né, de formar a dentina radicular, ela para o desenvolvimento dela. E esses odontoblastos aqui na dentina, eles continuam se proliferando. Proliferam, até que essa bainha rompa. Aqui não tá aparecendo, tá? Porque ela continua aqui. Mas essa bainha vai romper. E com o rompimento dela, eu tenho a formação dos restos epiteliais de Malacés, ó. Bem aqui, ó. Então, esses aqui são os restos epiteliais de Malacés, advindos aí de quê? Justamente do rompimento da bainha epitelial, graças ao crescimento exacerbado dos odontoblastos, que após essa bainha, como eu disse, depois que ela realiza sua função, né, de interagir com os odontoblastos aqui para o dente radicular, depois que ela realiza, ela cessa seu crescimento, para de crescer, de proliferar, esses odontoblastos continuam, né, até romper essa bainha. Com o rompimento dela, a gente tem a formação dos restos de Malacés. E aí, esses restos de Malacés vai possibilitar aí a formação da raiz, né, da construção dessa rizogênese, esse processo que acontece nessa fase. Então, gente, deu pra entender, né? Não sei se ela vai adentrar tanto nesses detalhes, mas assim, só pra questão mesmo de entender. Não sei o que ela cobrou, não sei o que ela deu especialmente pra vocês, mas assim, do que tange a odontogênese, né? Esses aqui são os processos que pode vir a cair sobre as fases, né? Mas no geral é isso, né? Se atentem que fase de botão, a gente tem intensas divisões celulares, né? Intensas mitoses ocorrendo aí. A fase de capuz a gente começa a contornar esse germe dental, né? A gente tem o desenvolvimento e crescimento das estruturas para os lados. Campânula, intensa diferenciação celular. Tem inversão de polaridade, que é importante, né? Formação da alça, começo do douramento epitelial, começo do douramento do epitélio interno. A gente tem a fase de coroa, né, que é uma continuação da fase de campânula, né? A gente tem lá os processos de amelogênese e estenogênese acontecendo intensamente. Começa o germe a adquirir o formato de coroa e, por fim, a raiz, né? A produção dessa raiz na rizogênese acontecendo. E aí eu tenho lá a bainha epitelial, que vai se transformar, não, a alça cervical, né, que vai dar origem aí ao dobramento epitelial, e esse dobramento vai se transformar na bainha epitelial de Hershey, que vai se romper, né, com o crescimento exacerbado dos odontoblastos, e aí vão romper e vai formar aí a dentina, os restos de Malacés, né, que por fim vão produzir de fato aí a rizogênese, vai acontecer a rizogênese e a formação da raiz. E aí, eu acho que só, né, sobre esses fatores, né, que eu acho que ela falou, Luana, fatores que podem influenciar a odontogênese, eu não vi nada sobre isso, tá? A não sei que ela tenha falado em algum slide específico. São fatores sistêmicos, locais, eu não entendi muito bem. Vocês até perguntaram sobre, né? Mas se tiverem realmente dúvida nisso, se ela disse que realmente
especificamente isso vai cair na prova, me perguntem, tá? Que eu dou uma pesquisada melhor sobre isso. E passo pra vocês também. Ou não, né? Se ela deixou bem claro que vai especificar, né? E colocar isso na prova, só se atentem o que ela deu mesmo na aula, o que ela falou, não sei o que foi, se foi fator hereditário, alguma coisa assim, né? Só então memorizem isso que ela falou, né? Enfim, coloquem na prova. Mas qualquer dúvida, se vocês não entenderem em relação a isso, né? Porque eu acho que foi muito decoreba que ela falou pra vocês, né? Mas se tiver alguma coisa que tem que se explicar em relação a isso, tá? Me procurem, que eu vou pesquisar sobre. Até porque eu nem vi esse livro, assim, sobre negócio de fatores de que influenciar. Mas, né, se ela bateu tanto martelo nisso, né? Talvez seja importante vocês verem um pouquinho mais sobre. Mas, gente, sobre a odontogênese, eu acho que é isso, né? Tenha ficado claro aí, eu espero.